Bom dia, paz do Senhor! Hoje, sábado, dia 15 de maio de 2021, o dia que o Senhor já tornou realidade, já concretizou, já manifestou e principalmente já renovou as suas misericórdias, porque a Bíblia diz as misericórdias do Senhor, né? E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, antes que você pudesse acordar ou pensar em acordar, o Senhor já havia produzido, reproduzido, confirmado, renovado, restituído, restaurado todas as suas misericórdias, ou seja, toda a sua palavra, todas as suas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Olha, eu quero falar para você que nós estamos como quem sonha, porque já estamos no dia 15 de maio, né? Então já passou, janeiro, fevereiro, março, abril, metade do mês de maio e nós estamos aqui. Então, é por isso que eu sempre falo, o dia para nós é a dádiva de Deus, né? A Bíblia fala assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então já é uma dádiva, né? Então é necessário nós nos apoderarmos dessa dádiva, desse dia, e sermos proativos, e sermos, né, vigorosamente trabalhados e trabalhando para o Senhor em tudo que fizermos, porque esse dia é um dia especial. Então, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que seja um final de semana maravilhoso, um sábado inesquecível, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, né? Bom dia, Bispo Antônio, paz do Senhor, para o Senhor, Priscila, Suzy, todos os familiares, em nome de Jesus, que nós temos orado, clamado todos os dias, também o João, Roseli, Ângela, Dona Polônia e o Fábio, a Márcia, Luiz Henrique, Dona Efigênia, seu Augusto, todos se derramando diante do altar do Senhor e nós clamando e colocando minhas tias, né? Minha tia Rosária, minha tia Alzira e também todos os meus tios e sobrinhos e primos e netos e filhos e genros e noras, em nome de Jesus, sempre orando pelo meu primo Alexandre. Também eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, e também o seu João, Dona Dária, e também o seu Toninho, Dona Nadir, em nome de Jesus, sempre orando, clamando e colocando diante do Senhor, em nome de Jesus. Então, que você viva exatamente esse dia, o dia que o Senhor preparou, né? O dia que o Senhor manifestou, o dia que já é uma realidade. Quando a gente estuda Gênesis, né? Eu sempre falo assim, por que o Senhor sempre está à frente? Entre aspas, né? Claro, poeticamente falando, Moisés escrevendo, né? Poeticamente falando, e você perceba que sempre é a tarde e o dia da manhã seguinte, né? Do dia seguinte. E sempre a tarde vem primeiro. Por quê? Porque o Senhor sempre está à frente. O Senhor sempre está à frente, de maneira proativa. Então, quando eu chego na tarde, o Senhor já está na manhã do outro dia. Quando eu chego na manhã do outro dia, o Senhor já está terminando a tarde dele e já está indo para a manhã do outro dia. Então, é exatamente essa lógica divina que nós temos que entender, né? Por isso que ontem eu falava para você assim, que na lógica humana, e quando eu falo lógica humana, eu falo na lógica de um gênero caído, porque a Bíblia fala muito a respeito de um gênero caído, que somos nós, né? Nós somos o gênero caído, né? O homem caído, né? Na nossa essência. Então, na lógica, é assim, eu planto para colher, mas na lógica divina não, eu colho para plantar. Porque sempre é o Senhor quem está produzindo à frente. Sempre é o Senhor que está a um passo à frente de nós.
E claro que o passo do Senhor é um passo eterno, é um passo perfeito e geralmente, com certeza, como ele é grande, então o passo dele está muito, mas muito além do nosso passo, né? Com certeza. Então ele sempre está um passo à frente. E quando eu e você nos incorporamos dessa verdade espiritual, então as coisas começam a fazer sentido. E nós começamos a ponderar o que os olhos do reino enxergam e o que os nossos olhos enxergam. Nós começamos a ponderar o que significa os olhos, né, de reino, os olhos dos céus em relação aos nossos olhos. E a gente percebe o quanto nós estamos limitados, o quanto nós precisamos aprender e desenvolver um conhecimento a respeito de Deus, da sua obra, do seu reino, dos céus, da eternidade. Então, quando você tem textos como esse que nós vamos ler agora, nós ficamos pensando muito, mas muito a respeito. E eu falei esses dias, né, que a gente tem 3 teologias, pelo menos, que são completamente fora da teologia bíblica. Primeiro, a teologia do semáforo. Quando eu paro no semáforo, né, eu estou dando exemplo, né, claro, usando de figura o semáforo, mas quando eu paro no semáforo, em 10 segundos, eu já consigo tecer o perfil daquela pessoa que está pedindo esmola. Ou é uma criança que está sendo paga pelos pais, subornada pelos pais, escravizada pelos pais, para pedir moeda e eu não vou dar? Ou então, quando eu olho que é um homem, eu falo, mas esse homem pode trabalhar e não sei o que lá, né? Ou então, quando é uma mulher, eu falo assim, tá vendo? Olha só, poderia estar fazendo uma limpeza, poderia... Enfim, é a teologia de semáforo. Eu me faço juiz, eu condeno, eu sentencio e vou embora para casa e me sinto feliz. A questão toda não é quando a gente olha do lado de fora as pessoas fazendo isso, mas quando eu olho do lado de dentro, alguém pensando em falar alguma coisa para justificar-se na sua pequenez, na sua fragilidade e na sua, né, no seu egoísmo, então aí, né? Tem a teologia da prosperidade, né? Que aí essa teologia da prosperidade, então, né, é porque nós vamos vencer e é rico e é poderoso e eu serei, eu viverei né? A despeito do que significa realmente a prosperidade de Deus, e eu começo a precificar a prosperidade. Precificar a prosperidade. Parece uma redundância. Então eu começo a precificar a prosperidade. Como se prosperidade, aos olhos de Deus, fosse apenas, né, benesses materiais. Ou então a teologia da pobreza, que é o outro extremo, né? Não, porque Jesus se fez pobre e nós e tal, a gente veio para sofrer, então é a teologia da pobreza. E nós, diante de todos esses quadros, vem Mateus capítulo 20. Então Mateus capítulo 20 é, na verdade, a continuidade, e para nós que desejamos viver em igreja, né, como eu tenho conversado com o Bispo Antônio, por exemplo, né, com a pastora Mara, uma igreja que, pelo que nós estamos, né, sendo dirigidos pelo Senhor, uma chamada igreja sem parede, mas nós precisamos, lógico, observar, sublinhar, destacar e desenvolver lógicas espirituais, porque senão nós seremos tão somente igual a todo mundo. Não que não seja bom ser igual a todo mundo, né? Não é falando, apregoando um tipo de, né, soberba, não é isso.
mas nós temos que andar conforme a visão de reino. E Mateus capítulo 20 é um texto específico, estratégico para isso. Então vamos lá. Mateus capítulo 20. Oi, Eva, paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, Carlos, Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, sempre orando pela Cristina, né? Em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a vida de vocês poderosamente. Então vamos orar, orar não, vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, ou seja, mais ou menos 9 horas da manhã, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez para lhes dar aquilo que é justo. Guarda essa frase, né? E disse-lhes: ide vós também para a vinha, vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta, ou seja, mais ou menos meio-dia, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, claro. Sempre eu falo para você, o nosso Deus, ele é um ser cheio de alegria e de bom humor. O nosso Deus carrega no seu caráter o humor. Então, lógico que ele vai começar pelos últimos. Ele nunca vai começar pelos primeiros, exatamente para confrontar. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, como eu falei ontem, é um texto intrigante, muito, eu diria até assustador. Por quê? Porque a generosidade de Deus aqui nos parece uma grande injustiça. Porque a generosidade do reino realmente é injusta, tá? É injusta. Haja visto o que acontece com o ladrão ao lado de Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós, povo de Deus, em todos os tempos, estamos sabedores já de quem vai inaugurar. Isso é brincadeira dos pastores, tá? De antigamente eles falavam isso. Que quem vai inaugurar os céus, né? Então vai estar assim, vai estar toda a comitiva do céu, né? Os 24, os 12 anciãos, os 12 discípulos, todo o povo de Deus estará ali. E aí Jesus vai estar de um lado e o ladrão da cruz do outro lado, e ele vai estar com a tesoura. Então vai estar a fita lá e ele vai inaugurar o céu. Então, já imaginou? Grandes homens, grandes pregadores e tanta gente, e no fim quem vai inaugurar o céu com Jesus é o ladrão da cruz, que não foi à igreja, que não
nada, mas vai estar lá com ele, vai ser o primeiro junto com Jesus. Então, exatamente o que significa a generosidade do Senhor. A generosidade do Senhor, ela pontua algo muito conflitivo em relação à nossa maneira de ser. Por quê? Bom, Jesus já fala que Deus é generoso, ele próprio já está falando na palavra, certo? Segundo, a Bíblia fala aqui que esse dono da casa, ele foi lá na praça pegar os trabalhadores que estavam desocupados e a partir das 6 horas da manhã, ele foi pegando de grupos em grupos, a cada 3 horas, né? Quando chega às 17 horas, ou seja, faltando 1 hora para terminar aquele ciclo do dia, né? Falando que possivelmente fosse 12 horas de trabalho, quando chega às 5 horas da tarde, ele vai e pega o remanescente daqueles grupos que estavam na praça, leva para sua vinha e fala para eles trabalharem 1 hora só. E recebem exatamente 1 denário, exatamente o salário de um dia que os outros lá que começaram às 6 horas da manhã estavam recebendo. É claro que aos nossos olhos é completamente injusto. Mas primeiro, o que o Senhor Jesus fala, que o dono da vinha é o Senhor, não somos nós. Segundo, que o dinheiro é dele, a propriedade é dele. Então, a generosidade do Senhor, ela é alguma coisa absurda aos olhos humanos. Então, nós veremos nos céus pessoas que talvez nunca poderíamos imaginar. Por quê? Porque foram, sei lá, ladrões, criminosos, assaltantes, fizeram isso e aquilo, mas em dado momento da vida, talvez até na prisão, conheceram o Senhor Deus e se converteram de fato e de direito, eu diria. Porque o Senhor Jesus veio a todos. Enquanto o outro ficou ali buscando, lendo a Bíblia, até se policiando, como diz lá no Salmo 73, né? Até se policiando para não pensar coisas que poderiam levar ao pecado, estará junto também. Claro que aos nossos olhos é injustiça. Mas existe uma dignidade intrínseca no ser humano que Deus está pontuando. Por quê? Porque Deus está valorando ou valorizando acima das nossas, né, das nossas aferições, acima das aferições humanas. Ou seja, a dignidade intrínseca do ser humano é tratada de uma maneira maravilhosa pelo Senhor. Não pelo que a pessoa produz. Daí nós, como igreja, pensarmos a respeito, né? Aí você vai falar, não, mas não é uma coisa fácil? Não, não é. Não é fácil. É fácil de entender, mas não é fácil de proceder. Como tudo na palavra de Deus. Né? Por quê? Porque nós ensinamos, desde a educação dos nossos filhos, o seguinte: filho, se você tirar nota tal na prova, eu vou te dar tal coisa. Ou seja, nós ensinamos, porque fomos ensinados também, no conceito da meritocracia. E a chamada meritocracia não faz parte do reino dos céus. Então, rever princípios espirituais se contrapondo a tudo aquilo que nós pensamos, até educamos os nossos filhos, é muito difícil. Por quê? Porque a meritocracia, a chamada meritocracia, que as pessoas são aferidas no trabalho, nas suas famílias, até nos casamentos. O marido, a esposa, né? No relacionamento diário, no relacionamento familiar. A meritocracia né? Ou seja, se você não fizer isso, você não terá direito àquilo. Mas não é o que o reino dos céus propõe. Por quê? Vamos pegar essa historinha novamente. O denário era, a gente já sabe, um denário significa um dia de trabalho, tá? Uma pessoa que trabalhava um dia, ela tinha direito de receber um denário. Aos olhos desses homens, aqueles trabalhadores chamados da hora undécima deveriam receber o quê?
1/12 de denário. Por quê? Porque só trabalharam 1 hora, enquanto os outros trabalharam 12 horas. Ou 12, né? Ou 9, ou 6, ou 3, mas não 1 hora. Só que o Senhor está propondo o seguinte, de que existe uma dignidade no ser humano que Deus, aos olhos celestiais, deseja estabelecer e já estabeleceu sempre. Que independe do que a pessoa fez, independe da sua produtividade. Então, a justiça retributiva não é observada pelo reino. Ou seja, aquilo que a sociologia chama de justiça retributiva, né? Ou seja, eu tenho direito a ter uma retribuição mediante aquilo que eu fiz. A cultura de mérito não condiz com o reino também. Ou seja, se você fez, você tentou, você buscou, então você merece. Não existe merecimento no reino dos céus. E aquilo que a sociologia, até os escritores que falam sobre o trabalho e tudo, falam dos sobrantes. Quem são os sobrantes? Eu vou dar um exemplo para você. Meu pai, ele era trabalhador de máquina Eudeberg. Ele era gráfico, especialista nessa máquina, né? E durante toda a sua história de vida, ele sempre trabalhou em gráfica. Essa profissão, claro que meu pai, né, tem 80 anos, já está aposentado, mas essa profissão não existe. Então vamos dizer que meu pai tenha trabalhado 20 anos nessa profissão e não tivesse 80, mas tivesse 30 anos, 40 anos. Ele seria considerado hoje um sobrante aos olhos da sociedade, aos olhos de uma cultura de produção, de produtividade. Por quê? Porque meu pai, entre aspas, seria considerado indigno. Por quê? Porque ele não está encontrando ambiente para poder trabalhar. Assim é com motorista de táxi, né? Infelizmente, mas é o que está acontecendo. Assim será com os motoristas de aplicativos daqui a uns 10 anos, possivelmente. Porque o carro, né, independente já é uma realidade. Aí você vai falar, nossa, mas até chegar aqui, eu sei. A geografia brasileira, a geografia, por exemplo, aqui de São Paulo é muito acidentada, né? Como é que vai um carro, né? É diferente o carro na Holanda, né? Trabalhar de maneira independente, só por sistema, né? Sem motorista. É diferente de um carro em solo tupiniquim, com certeza. Mas que possivelmente será uma realidade, será. Então a sociedade está passando por um momento crítico de sobrantes. E é claro que a gente atribui muito à pandemia. Mas existem coisas que é aquilo que a gente sempre fala, e a gente aprende nas pandemias que riscaram o planeta Terra a cada século, em todos os tempos. Por quê? Porque esse tipo de situação abala o mundo e, ao mesmo tempo, o que faz? Adianta evoluções. E essa pandemia não será diferente. Ela vai adiantar evoluções. Em todos os sentidos, até para nós como igreja, por isso a gente está colocando diante do Senhor o que significa essa igreja sem parede. Exatamente por causa disso. Não será a mesma coisa. Então, diante de todo esse quadro, você começa a entender como que o reino dos céus enxerga o ser humano, o gênero humano. E de por que o Senhor Jesus se entrega de uma maneira tão vigorosa para morrer por nós na cruz do Calvário, dando um valor que, quando nós olhamos, nós dizemos o seguinte: mas será que Jesus se entregou por fulano de tal? Por aquele criminoso tal?
por aquele assassino tal, porque existe um valor, uma dignidade humana que vem da essência e da origem. Lembra aquilo que a gente já conversou sobre o casamento? O casamento é aferido conforme o seu original, né? E daí eu falar sempre que o divórcio é um acidente de percurso. Que possivelmente pode acontecer, com certeza. Mas daí eu valorizar o divórcio, como muitos fazem, não. O casamento que precisa ser valorizado e o casamento precisa ser ensinado. O que é o casamento? A mesma coisa aqui. Por quê? Porque o que o Senhor está mostrando com os trabalhadores da hora undécima é exatamente o que os pregadores falam. Muitos pregadores até pregam, né, sobre revelações dadas pelo Senhor sobre os trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque eles se colocam no lugar desses trabalhadores. Eu diria que todos nós somos trabalhadores da hora undécima. Por quê? Porque se estamos hoje, agora aqui, conversando em comunhão, é porque o Senhor foi misericordioso, é porque o Senhor não nos tratou conforme a sua justiça ou o seu juízo, mas conforme a sua misericórdia. Então eu não tenho como aferir os outros numa régua que não seja essa mesma régua de reino. E às vezes quando você olha servos do Senhor, por exemplo, trabalhando lá na Cracolândia, como é o João, que às vezes a gente vê aqui pela internet, o João com grande trabalho lá na Cracolândia. Porque aos nossos olhos humanos, poxa vida, aquelas pessoas são um resto de gente. Porque são. Aquelas pessoas estão endoidecidas, entorpecidas a tal nível que não tem qualquer parâmetro, realmente. Mas aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, existem missionários, servos e servas do Senhor que pagam preço por estarem lá, mas preferem estar lá, porque são instrumentos de Deus na vida de muitos. Ah, mas de 100 vai sobreviver ou vai, sei lá, se reconstruir um. Não importa se é 100, se é 1000, se é 10 mil, importa é que Jesus também, quando veio, ele foi até depreciado pelos seus próprios amigos, até pela sua própria família. Tanto é que quando Jesus está na cruz, ele entrega o cuidado da viúva Maria, e agora, né, sem o filho mais velho, ele entrega o sustento, a defesa, a proteção de Maria a João e não aos seus irmãos. Até a família de Jesus largou Jesus, mas Jesus morreu por todos. E nós, como reino, nós temos a obrigação, não é o direito, é a obrigação de enxergarmos como reino. E é ruim, no nosso conceito. Por quê? Porque nós não ensinamos assim, porque nós não procedemos assim. E o conceito da meritocracia mais varre o mundo, né? Varre o planeta Terra. Mas não é isso que o reino ensina. Porque existe uma dignidade no ser humano que transpõe o próprio ser humano. Por quê? Porque o ser humano é a coroa da criação do Senhor. E se o ser humano é a coroa, né, da criação do Senhor, é porque existe um valor. E esse valor é pontuado pelo Senhor conforme os seus olhos eternos. Falando sempre de Gênesis, né, porque eu, assim, acho o livro de Gênesis fundamental para nós. Eu percebo que muitos pregadores, quando vão falar e ensinar, eles ensinam a partir de Gênesis 3. Então a impressão que se tem é que não existiram Gênesis 1 e Gênesis 2, mas tudo que vem da parte de Deus de maneira perfeita está em Gênesis 1 e Gênesis 2, e não a partir de Gênesis 3. Claro, contém todo Gênesis e todos os livros da Bíblia, mas Gênesis 1 e Gênesis 2 é primordial. Então quando Jesus procede, ou todos os servos procedem em estado de céu,
eles estão procedendo, vivendo conforme Gênesis 1 e Gênesis 2, e não conforme Gênesis de 3 em diante. Porque a partir de Gênesis 3, a gente está falando de um ser caído. Mas é assim na origem? Não, não é assim. Então, se não é assim na origem, nós precisamos revisitar toda a palavra de Deus e entender por que os trabalhadores da hora undécima não receberam exatamente na justiça nossa, normal, não receberam 1/12 de denário, mas receberam exatamente 1 denário. E quando você começa a pensar dessa maneira, fundamentando a doutrina de reino sobre o teu ministério, a tua vida, a tua maneira de ser, então tudo começa a ficar diferente. Até mesmo a maneira com que você lê a Bíblia. Essa palavra, ela é maravilhosa, porque ela nos confronta. Ela nos, como diriam alguns, papo de sabedoria de botequim, né? Mas também é uma sabedoria. Essa palavra nos esnuca, né? Nós ficamos esnucados. Porque a gente começa a pensar a maneira com que a gente educou os nossos filhos, a maneira com que nós vivemos, a maneira com que nós fomos tratados no dia a dia, a maneira com que esse mundo consumista trata a pessoa até hoje, e agora, pior, a maneira com que a igreja, alguns ministérios, até grandes ministérios, tratam os seus membros no seu convívio, no seu cotidiano, sobre o que significa os trabalhadores da hora undécima. A palavra é maravilhosa por causa disso. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos edifica e nos faz pensar. Então, é aquilo que os sul-coreanos fazem, né? Quando termina o culto, não tem aquela festa, aquela alegria, aquela música contagiante, porque a pessoa vai embora. Sabe como é que eles fazem? O pastor fala amém, todos se sentam e ficam ali de cabeça baixa pelo menos por uns 10 minutos para depois todo mundo ir embora, para pensar aquilo que foi ministrado. Eu gostaria que você fizesse isso. Por quê? Porque nós temos que conviver com situações no mundo que não significa exatamente nada aos olhos de Deus. E ao mesmo tempo, aquilo que depreciamos no mundo é aquilo que tem valor para Deus. E esse texto, ele é intrigante por causa disso. Ele é paradoxal por causa disso. Porque tudo aquilo que eu já vivi até os dias de hoje, possivelmente vai cair por terra. Porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela me faz pensar até a maneira com que eu trato aqueles que estão ao meu redor. Porque quer eu queira ou não, sempre a meritocracia fará parte, se eu não prestar atenção, fará parte do meu cotidiano. Só que não é assim que o reino dos céus enxerga. É uma maneira de aferir? É uma maneira de estabelecer critérios? Com certeza. Mas daí, achar que o reino dos céus enxerga com os mesmos olhos, aí é um grande pecado. Alguém diria, mas não tem pecadinho e nem pecadão, mas você está me entendendo. E isso é para nós um ponto de exortação. Amém? Glória a Deus, vamos orar. E hoje eu quero orar pela família da Tati, né? A gente tem orado todos os dias aqui, por muito tempo já, pela Dona Maria Helena, mas a Dona Maria Helena está no Senhor. Essa madrugada ela partiu para o reino dos céus, para o reino eterno. E nós vamos colocar diante do Senhor a família da Dona Maria Helena, uma serva de Deus, mulher alegre, feliz, disposta.
que sempre tinha alguma coisa para contar, qualquer coisa era motivo de dar risada com ela. O simples fato dela chegar no lugar já fazia a gente dar risada. E o Senhor a levou. E aquilo que eu falava para Tati, né? Algumas horas atrás. Eu falava assim, o Senhor a deu e o Senhor a tomou. E a Dona Maria Helena é aquela corça do Salmo 42. Como suspira a minha alma pelas correntes das águas, assim por ti, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei e viverei perante a face do meu Deus? E a Dona Maria Helena, ela suspirava pelas águas. E o Senhor agora está abastecendo eternamente a Dona Maria Helena. Então nós vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, todos aqueles que estão conosco aqui, em nome de Jesus, em nome daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado e nos ensinado, e nos exortado, e nos consolado. E cada palavra, cada passagem, cada dia que estamos aqui, o teu Santo Espírito possa transformar o didático, o teológico, o pedagógico, em marcas espirituais para serem gravadas e permanecerem gravadas no nosso interior e no nosso coração. Não vem de nós, mas vem do teu Santo Espírito. Por isso, Espírito Santo do Senhor, nós nos humilhamos, nos derramamos diante da tua presença, para que o Senhor nos edifique, para que o Senhor nos console, para que o Senhor nos conforte, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre os nossos queridos que estão aqui, ó Deus, o Bispo Antônio, o Vagnão, a Eva, os meus pais, todos que estão aqui, Deus, os nossos familiares queridos, minhas tias, meus tios, Senhor, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, derrama-te, vem com a tua glória, vem com o teu poder, move-te dos céus. A Beth também, estamos orando pelo pastor Paulinho, que está passando pela Covid-19, o Senhor esteja se derramando, trabalhando poderosamente, revigorando, renovando, ó Deus, o teu servo, como todos os outros, a pastora Nadir e tanto, Senhor, que nós temos colocado diante do teu altar, do teu poder. Senhor, cura, visita, toca, ó Deus, os nossos queridos, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, taxas, circulação sanguínea, oxigenação, saturação, recebam a vida, fígado, rins, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos, recebam a saúde, recebam a cura, o poder da vida, o poder da saúde, o poder da ressurreição. Toca, visita, manifesta-te, ó Deus, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te com a tua graça sobre o nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Consola essas famílias enlutadas, milhares e milhares e milhares de famílias por todo o Brasil, chorando, impotentes, depreciados, desprezados, banalizados, até mesmo pelo nosso próprio gestor público, prefeitos, governadores. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Perdoa-nos como povo brasileiro, perdoa-nos como igreja, perdoa-nos, ó Deus, como nação brasileira. Ó Deus, vem com a tua compaixão, com a tua misericórdia. Sara-nos, sara a nossa terra, liberta-nos dessa maldição. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre o teu povo que está aqui, na nossa comunhão, ó Deus, na nossa alegria, porque o Senhor é o nosso Deus, e a alegria do Senhor é a nossa força, e nós possamos viver um final de semana maravilhoso, um sábado especial, marcante, poderoso, e nós daremos sempre ao Senhor
todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, consola os nossos queridos, consola os nossos irmãos, Senhor, que estão passando por esse momento, como a família da Dona Maria Helena, como a família do seu Nelson e todos os outros. Senhor, vem com teu conforto e que nós vivamos exatamente aquilo que Paulo fala em Tessalonicenses. Que nós, ó Deus, temos a certeza, a convicção e a esperança que vamos nos encontrar com os nossos queridos. E isso, ó Deus, possa nos alimentar, nos consolar, nos confortar e nos alegrar, porque é uma questão de tempo. E nós estaremos todos juntos na presença do Senhor. Por isso a Ti, Senhor, seja dada sempre toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida descontraída e as ricas consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te dê um sábado maravilhoso, um final de semana especial. Amanhã, domingo, a gente... Excepcionalmente, todo domingo a gente se encontra às 10 e depois às 4:30 da tarde. Então que o Senhor te abençoe e até amanhã. E que você viva a alegria do Senhor e a alegria do Senhor seja realmente a tua força. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau, um beijo. Tchau, Elizabeth, estamos orando pelo Paulinho, viu? Deus abençoe vocês.